Olá, alunos da primeira série, bem-vindos ao nosso Aula em Casa de hoje. Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. O estereótipo do corpo perfeito, olha aí. Então vamos falar aí sobre essa questão do estereótipo, essa questão sobre, existe corpo perfeito mesmo? Existe um ideal de corpo? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar algo a respeito? E vocês já pararam para analisar também o corpo de vocês? Vocês são satisfeitos com o corpo que vocês têm? Como que a gente pode modificar isso para a gente ter cada vez mais amor pelo nosso próprio corpo, né? Cuidar dele bastante e ser feliz, né, com as nossas próprias características? Então vamos aqui começar vendo o significado de estereótipo do corpo perfeito. Então, estereótipo significa impressão sólida e pode ser sobre a aparência, roupas, comportamento, cultura, etc. O conceito de estereótipo foi criado em 1922 pelo escritor estadunidense Walter Lippmann. É bastante confundido com preconceito, uma vez que estereótipo acaba se convertendo em rótulos, muitas vezes pejorativos e causando impacto negativo nos outros. Então, assim, a gente vê que estereótipo e preconceito, eles não são a mesma coisa, mas estão relacionados na maioria das vezes. Por quê? Porque o estereótipo é aquele julgamento, aquela generalização que a gente faz quando a gente observa pessoas, costumes, hábitos, culturas, e aí a gente acaba geralmente colocando apelidos, colocando termos pejorativos para essas coisas que a gente observa, né? Algo muito característico do ser humano e acaba muitas vezes sendo influenciado pelo preconceito. Tá? Então, o que é o preconceito? O preconceito vai ser aquele julgamento antecipado que você faz sobre determinadas coisas sem ter realmente um conhecimento válido sobre aquilo. Então, por falta de conhecimento, você julga com base nas suas impressões pessoais aquelas coisas. E geralmente esse julgamento é feito de forma negativa. Então, por isso que estereótipo e preconceito muitas vezes caminham juntos. Porque geralmente quem tem um preconceito sobre determinadas pessoas, culturas, acaba também estereotipando, ou seja, atribuindo qualidades, muitas vezes negativas, para aquelas coisas que está sendo observado. E aí aqui a gente vai ver agora alguns estereótipos que permeiam a cultura corporal. Então, muitas vezes, a sociedade acaba atribuindo generalizações para as pessoas com base no corpo delas. Isso daí muitas vezes acaba segregando as pessoas, dividindo elas, colocando em determinados estereótipos aspectos muito positivos e determinados estereótipos aspectos muito negativos, que faz com que as pessoas achem que aquilo realmente é feio, é indesejável. Então vamos ver aqui alguns deles. Por exemplo, tem aí o estilo mulher sarada, né? Então é aquele aspecto físico da pessoa que tem um corpo muito trabalhado nos exercícios físicos, e aí utiliza esse termo pejorativo sarada, né? Algo muito pejorativo. Então, esse daqui é um tipo de estereótipo. Vamos ver aí outro estereótipo do homem sarado, né? A mesma coisa relacionado a homens e mulheres. Então, tem essa questão, esse termo sarado, né? É uma forma de estereotipar. E aí coloca-se esse daqui como um modelo de um corpo ideal na nossa sociedade. Hoje em dia, cada vez mais a mídia, que nós vamos ver daqui a pouco, influencia a forma de pensar das pessoas, fazendo acreditar que isso é o corpo ideal, o corpo perfeito, né? E que todos têm que se encaixar nesse modelo. Se não se encaixar, então significa que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa preguiçosa, que você não é uma pessoa que se encaixa nesse perfil, né? Então isso é errado. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Tem também o estilo metaleiro, né? Essa forma de se vestir, muitas vezes as pessoas olham quem se veste dessa forma
e também agrega preconceitos nisso, achando que é alguém que não tem o que fazer, é uma pessoa que não tem compromisso com o trabalho, com o estudo, né? Então, é outro estereótipo. Tem lá o estereótipo do fisiculturista, que é muito próximo também do estilo sarado, né? Vamos lá, fisiculturista, aí, então aqui temos o estilo fisiculturista, né? Muito próximo ali do estilo sarado dos homens e das mulheres. E aí nós temos aqui também o estilo funkeiro, né? Que é a forma de se vestir, o pessoal aí que curte funk, que curte as músicas atuais, né? Então tem essa forma de se vestir, de se comportar, e aí também acaba atribuindo aspectos negativos para essa forma de se comportar, né? Esses hábitos aqui. Tem o estilo clássico, que é outro estereótipo também muito marcado aí na nossa sociedade, principalmente com as pessoas de classe alta, né? O estilo fofinho, que geralmente é o que acaba sendo mais prejudicado nessa questão aí dos estereótipos que a sociedade coloca, né? Então, tanto os homens quanto as mulheres que apresentam um índice de massa corporal muito denso, né, com muita gordura, acaba sendo visto de uma forma ruim, né, como se essa pessoa fosse feia, como se ela não pudesse ser desejada, não pudesse ser visto outras qualidades nela, além da questão do seu peso corporal, né? Então, isso daí é o que é o mais marginalizado dentro da nossa sociedade, quando na verdade não é somente isso, né? Muitas vezes as pessoas também têm problemas sociais, problemas de saúde, que às vezes impedem elas de se encaixar naqueles perfis anteriores, certo? Então, tudo que tem que ser visto de uma maneira bastante crítica em cima dessa questão dos estereótipos. E aí vamos falar aqui sobre a questão do mito do corpo perfeito. Será que existe realmente isso? Será que existe essa questão do corpo perfeito? Então, de fato, ela não existe. Não existe a questão do corpo perfeito. O que existe é o corpo que cada pessoa acredita ser o corpo ideal, seja um padrão que ela mesma idealizou ou que seja o melhor corpo para si. Ou seja, pessoal, não existe essa questão de um corpo perfeito. Corpo perfeito é aquele que nós mesmos temos. É o seu, é o do outro, é o meu. Cada um tem um corpo ideal para si, tá bom? Então você precisa valorizar esse corpo. Não significa que você tem que se conformar com ele, né? Se você se você gostaria de melhorar algo no seu corpo, se você gostaria de diminuir um pouco o seu volume corporal, ficar um pouco mais magro ou até bastante mais magro, tudo faz. Isso pode ser modificado de acordo com dieta adequada, de acordo com a prática de exercícios físicos, às vezes algumas intervenções estéticas, médico-cirúrgicas, você pode conseguir alterar isso, certo? Chegando a próximo daquilo que você gostaria que realmente fosse o seu corpo e não o que a sociedade lhe impõe. Tá? Então, observe que nós não somos iguais, cada um tem um corpo diferente. O nosso corpo varia de um para o outro. Então, querer harmonizar isso, tornando todos homogêneos, o mesmo corpo, é sinal de que estaríamos perdendo a nossa característica principal, que é a pluralidade, que é essa diversidade, né, de características físicas. Então, saibamos valorizar isso, valorizar a cor da nossa pele, valorizar a nossa estatura, valorizar o nosso volume corporal, todas as nossas características físicas diversas que existem, vamos valorizar, porque a beleza da humanidade está realmente nisso, na diversidade, ok? Bom, aí a mídia ela tem um papel muito grande na disseminação desses estereótipos. Então a mídia veicula a apresentação da beleza estética associada a ideias de saúde, magreza e atitude. Então é só você observar,
Propagandas de roupa de atividade física, aquelas grandes marcas, por exemplo, de tênis, marca de blusa, de short para praticar atividade física. O que eles mostram lá na propaganda? Pessoas já com o corpo naquele estereótipo lá do fisicamente ativo, musculoso, todo definido, pouca porcentagem de gordura. E aí não coloca nem um pouco pessoas com outras características físicas. Por quê? Para justamente associar, que para você comprar, na hora que você compra aqueles produtos, é como se você de repente se tornasse igual a eles. Então veja como ela influencia bastante isso. Outra coisa, nas novelas, filmes, séries, os personagens, os atores mais bonitos, geralmente trazem consigo características muito padronizadas, geralmente pessoas brancas, dos olhos claros, características de pessoas da pele branca, com um corpo muito bonito, muito bem desenhado, os homens geralmente musculosos, altos, as mulheres mais magras, quadris largos, e assim por diante. Então, veja que isso tudo influencia a nossa forma de ver e de querer desejar ter aquele corpo, quando na verdade você tem que valorizar o seu próprio corpo. Não precisa você ser igual àquilo lá. Então, precisa ter bastante crítica em relação a isso. Outra coisa que também acontece muito, influencia muito essa nossa visão sobre o nosso corpo é o consumismo. Então, o consumismo é uma compulsão que leva um indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade de bens, mercadoria e ou serviços. Então, é como se você fosse alienado e impelido a consumir, a comprar coisas sem realmente você ter necessidade. Muitas vezes você já tem um sapato bom, um tênis bom para correr, mas você compra um tênis lá mais de lançamento, o mais bonito, caríssimo. Por quê? Porque lá na propaganda mostrava um cara com um físico muito ativo, um físico muito bonito, e aí você automaticamente quis comprar aquilo, inconscientemente achando que vai ficar igual a ele. Quando na verdade você não tinha nem necessidade, já tinha ali um tênis muito bom. Geralmente até os tênis mais velhinhos são os melhores para praticar atividade física. Então vejam, o consumismo ele está relacionado a isso também. Não é somente na questão de comprar, mas quando você também deseja ter aquele corpo que você viu na TV, que você viu nas redes sociais, que você viu nos vídeos, TikTok, entre outros aplicativos, e aí você pensou, eu quero ser assim também. Sendo que você já tem um corpo que é perfeito para você, você já tem um corpo que é bonito do seu próprio modo, Então, isso também acaba sendo uma forma de consumismo, um consumismo ideológico. E aí, outra coisa que acaba sendo influenciado por esse consumismo, pela influência da mídia, pelos estereótipos, é o uso de esteroides anabolizantes. E isso daqui, gente, é totalmente prejudicial à saúde. Tá? Não podemos utilizar essa substância de forma indiscriminada, de forma sem acompanhamento médico. Por quê? Porque isso daqui vai ter efeitos no seu corpo que vão lhe trazer prejuízos à saúde mais tarde. Então, os anabolizantes são esteroides, ou seja, hormônios, que propiciam o aumento dos músculos e aumentam a força e a energia. Mas não é somente isso. Os esteroides anabolizantes são hormônios, sim, mas que eles fazem uma aceleração do crescimento de tecidos, certo? Então, ele é muito utilizado na área médica, por exemplo, para vítimas de queimadura, para outros tipos de problemas de saúde, para doenças. Então, é usado os esteroides anabolizantes justamente para solucionar problemas médicos. Agora, você utilizar isso daqui para querer crescer os seus músculos de forma rápida, porque você não tem paciência de fazer exercícios, de se esforçar,
de se empenhar na atividade física, então isso daqui vai ocasionar problemas na sua saúde, pode ocasionar problemas cardíacos, problemas respiratórios, entre problemas no sistema nervoso, entre vários outros sintomas. Geralmente quem faz o uso de anabolizantes são pessoas que sofrem de dismorfismo. O que é o dismorfismo? O transtorno dismórfico corporal é um diagnóstico psiquiátrico que caracteriza o indivíduo com uma intensa preocupação quanto a um defeito imaginário ou mínimo em sua aparência, levando a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, um exemplo de dismorfismo foi, por exemplo, o astro Michael Jackson, que fez procedimentos farmacológicos para poder chegar a modificar a cor do seu corpo. Ele era negro e aí ele chegou a um ponto de ficar totalmente branco. Então, isso daí é um exemplo claro do dismorfismo, ok? E vamos agora para a nossa DLI. Estereótipo significa impressão sólida e pode ser sobre aparência, roupa, comportamentos, cultura, etc. Comente um dos temas relacionados ao estereótipo que vimos nesta aula.
Estamos de volta, pessoal, e agora vamos ver a resposta aí para a nossa questão do DLI, certo? Então, a primeira questão se falava assim, ó, estereótipo significa impressão sólida e pode ser sobre aparência, roupas, comportamento, cultura, etc. Comente um dos temas relacionados ao estereótipo que vimos nesta aula. E aí, o que vocês responderam, gente, sobre isso, né? Quem respondeu, vamos ver aqui no chat. Vou ler só de alguns, tá bom? Não vai dar tempo de ler de todos não, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui. O Kennedy disse assim, o transtorno dismórfico corporal, TDC, é um diagnóstico psiquiátrico que caracteriza o indivíduo com uma intensa preocupação quanto a um defeito imaginário ou mínimo. Muito bem, Kennedy. Obrigado pela sua participação aí no nosso chat, tá bom? Colocando aí sobre o transtorno dismórfico corporal, né, o TDC. Então, é um dos temas que foi abordado aqui na nossa aula de hoje, e aí é muito importante nós sabermos sobre isso, né, sobre esse conceito. Muitas vezes a gente pode até estar sofrendo disso e nem sequer sabia, né? Então, é um caso que precisa ser acompanhado por uma equipe médica, por uma equipe multidisciplinar, composta pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo próprio educador físico também, para a gente poder solucionar esse problema, né? Que é um problema que, de repente, pode gerar causas graves, né? Consequências graves. Então, vejamos aí a resposta para essa nossa DLI. O transtorno dismórfico corporal é um diagnóstico psiquiátrico que caracteriza o indivíduo com uma intensa preocupação quanto a um defeito imaginário ou mínimo em sua aparência, levando a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, tá bom? Então, esse é um dos temas que foi trabalhado aí na nossa aula de hoje. Além disso, falamos também sobre o significado de estereótipo, que influencia muito aí essa questão do transtorno dismórfico corporal, né? Muitas vezes quem sofre de TDC acaba sendo afetado pelo estereótipo imposto pela sociedade, pelas outras pessoas, e isso só faz agravar ainda mais o problema dele, certo? Geralmente, os estereótipos, nós vimos aí também ao longo da aula, está associado ao preconceito, e aí muitas vezes quando a gente observa alguém
que sofre de TDC acaba também julgando essas pessoas, né? Sem saber que eles estão passando por determinados problemas como esse, tá bom? Então veja o quanto que é importante nós nos apropriarmos desse tipo de conhecimento para fazermos um julgamento crítico a respeito das coisas e não sequer deixarmos nos levar somente pelo que a sociedade nos impõe, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.